aqui meu amigo Ítalo França para a gente continuar a nossa conversa da semana passada ou da semana retrasada, que é sobre o suicídio. Ainda estamos no mês de setembro e por esse motivo ainda estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização com relação ao suicídio. E para a gente continuar falando desse assunto, o Ítalo está aqui para a nossa entrevista de quinta-feira. E eu gostaria, Ítalo, primeiro de cumprimentá-lo. Boa tarde a você, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro. E perguntar para você, qualquer pessoa pode ter o pensamento suicida? Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí em casa, nos seus carros e aqui pelo Instagram também. Olha, essa é uma pergunta bem interessante você fazer. E a minha resposta é sim, qualquer pessoa pode ter esse tipo de pensamento. Até porque são raras as pessoas que uma vez ou outra já não cogitou, pelo menos que levemente, uma estratégia de fuga da dor, como o caso do suicídio. Claro, existem agravamentos do pensamento, né? Existem pessoas que deliberam mais a respeito desse assunto, mas é muito provável que praticamente todo mundo já tenha tido esse tipo de pensamento. Uns bem menos, bem pouco, mesmo que seja aquele tipo de pensamento assim, meu Deus do céu, eu acho que seria melhor mesmo se tudo acabasse. Ou então, tá muito difícil, né? Vamos ver se na próxima vida não melhora, entende? Sabe, aqueles bem sutis até aqueles mais complexos, né? Que são os casos que a gente vê mais aí divulgados, né? Então qualquer pessoa pode ter esse pensamento, porém executá-lo, que é uma outra situação. Com certeza, com certeza. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse é o tipo de pensamento que não é uma influência externa para interna, certo? Então, dependendo de como você estiver internamente, dependendo dos seus recursos emocionais, dependendo de quais são as crenças que você carrega, né, Dani? Dependendo das crenças que a gente carrega, a gente vai ter mais ou menos, a gente vai executar ou não, a gente vai planejar ou não, entende? Ou a gente vai ter um repertório de estratégias bem mais saudáveis do que esse tipo de pensamento, entende? Então, com certeza, as pessoas que executam ou que colocam em prática muitas vezes os planos são bem menores do que aquelas que pensam. Você falou aí da influência externa. Ontem eu vi uma notícia de que um deputado estadual aqui do estado ele vai inclusive entrar com um pedido no Ministério Público para poder evitar a divulgação de um livro que, segundo ele, estaria influenciando as pessoas ao suicídio. Será que isso teria alguma consequência realmente, se a pessoa vê, se a pessoa lê, se a pessoa se informar de alguma coisa, pode ter essa tendência? Pode aguçar, na verdade? Então, aí depende. Depende do que esse livro trata. Se esse livro for um livro informativo, que fala a respeito de casos, de estatísticas, ou seja, instrui a pessoa a respeito de que é uma estratégia, de que é apenas uma forma que quem está sofrendo busca de acabar com o sofrimento, mas que existem outras estratégias, na verdade, estratégias mais saudáveis, estratégias bem úteis, né, para que nos mantemos vivos e saudáveis. Esse livro não influencia ao suicídio. Agora, se esse livro for livro de pessoas, depoimentos de pessoas que dizem que aquilo é bom, de que aquilo vai resolver os problemas, de que aquilo vai trazer o alívio que a pessoa procura para a vida dela, entende? Dependendo do conteúdo desse livro, sim, pode estar influenciando. Mas nem tudo é influência. Não é porque você fala a respeito de alguma coisa que você está influenciando a pessoa a fazer, só se você incentivar. Foi até uma questão que comentamos na semana passada e até mesmo no ano passado. O problema não é a notícia, é como ela é vinculada. Exatamente. A faixa etária de maior incidência é dos 15 aos 29 anos. Esse é o que a gente vem observando de maior incidência, né? E até a gente percebe, são dados, né, do Ministério da Saúde, um aumento
de taxa de suicídio nessa faixa etária. Porque é um público de risco, né? Os solteiros, viúvos, divorciados. A gente percebe que quando tem pouco vínculo com pessoas, há um risco maior. Não quer dizer que todo mundo que é solteiro pensa em suicídio, ou viúva, etc. Mas a prevalência é maior. Então, serve até de alerta, né, para quem convive com esse tipo de pessoa, ficar um pouco mais atento. Não quer dizer que vão fazer alguma coisa e também não quer dizer que quem é casado não pense nisso. Mas já é algo para a gente ir se preparando no sentido de: será se eu deveria me preocupar com um comentário ou outro que eu escute, né? Quem tem o pensamento suicida, ele também pode ser um homicida, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque o suicida, ele é muito mais para se autopunir do que para punir o outro. Então... Mas já aconteceu da pessoa matar e em seguida se matar. Sim, mas aí é por razões diferentes. Né? A pessoa, ela se mata por um sentimento diferente daquele que ela matou. Ela executou uma ação e depois executou outra, por questões diferentes que infelizmente a gente não vai conseguir saber, porque é tão variado quanto a complexidade de cada pessoa. Então cada um tem os seus motivos, né? Então a gente vê tendência de pessoas que pensam assim: eu fui traído, logo eu vou matar aquele que me traiu. E outra pessoa pode pensar: eu fui traído, logo eu vou me matar porque eu sou incompetente. Então varia muito, depende da pessoa, da estrutura interna dela. Eu sempre acompanho depoimentos, eu gosto de ouvir as experiências de pessoas, e outro dia eu vi uma mãe dizendo, eu até comentei isso aqui no programa, uma mãe dando o depoimento. Ela perdeu a filha aos 15 anos, e uma semana antes da filha cometer o suicídio, acho que por enforcamento dentro de casa, e aí é um trauma evidente muito maior, né, a pessoa cometer suicídio dentro de casa, uma semana antes a filha alertou a mãe, perguntou o que ela achava das pessoas que tiravam a própria vida, dentro do carro isso. E a mãe teria respondido que achava uma pessoa fraca. Falou: eu acho a pessoa fraca. E aí depois que aconteceu, que veio cair a ficha dela, de que a filha dela estava já no limite para cometer o suicídio. Ela não se atentou para aquela pergunta. Ela Sim. falou: se voltasse no tempo, eu pararia o carro, conversava com a minha filha, e hoje não estaria aqui dando esse depoimento de perda, porque a filha dela acabou cometendo suicídio uma semana depois. Então, esses sinais que são interessantes, né, que são importantes ficar atentos. Exatamente. Muitas vezes, infelizmente, a gente só conversa com as pessoas para dizer a respeito de nós, mas a gente não escuta o que a outra pessoa está dizendo de verdade. A gente escuta muitas vezes o outro falar já pensando na resposta, sabe? Eu só quero que você termine de falar para poder eu dizer o que eu penso em seguida. Eu não estou nem aí pro que você está dizendo. E muitas vezes, infelizmente, isso acontece com os pais em relação aos filhos, dos esposos em relação às esposas e vice-versa, né? Em relação a pessoas importantes do nosso convívio, e dificulta nós a conseguirmos ouvir de verdade o que a pessoa está querendo dizer. Porque nesse caso que você deu o exemplo, a filha estava querendo dizer alguma coisa ali. Ela estava querendo primeiro saber qual era a opinião da mãe, se ela tinha abertura suficiente para falar a respeito das dores dela, se no caso era ela que estava pensando aquilo ou se era alguma amiga, e a mãe simplesmente não se atentou a isso porque era uma crença dela, né? Então as nossas crenças vão interferir de acordo com o que a gente fala, de acordo com a nossa comunicação com as pessoas, né? E é muito importante esses pequenos sinais, porque às vezes é um comentário mas tão simples que a gente nem acredita que seja algo tão profundo, né? Da mesma maneira como tem gente que vai falar pra você que vai se matar e ela não vai se matar, vai ter gente que vai dar só essa dica e depois nunca mais você conversa com ela, entende? Então, por isso que a gente, em qualquer circunstância, prefere pecar por excesso. O que está acontecendo? Por que você está me perguntando isso? É você? Então, voltamos no tema da semana retrasada,
no qual falamos a respeito de quem está ao redor, de quem pensa sobre isso, de não ficar julgando, né, não impondo algo, porque a pessoa ela já está frágil, e você diz, a pessoa que faz isso é fraca? Não, a pessoa só reforça aquilo que ela já pensa sobre ela, ou seja, minha vida é uma bosta, eu sou fraca, não sei sair daqui, logo a única saída é o suicídio. Então a gente tem que cuidar com isso, com certeza. E buscar ajuda onde? Buscar ajuda onde? A minha resposta, eu gostaria muito de dizer assim, a primeira ajuda tem que buscar dentro de casa. Só que eu sei que, geralmente, os conflitos maiores que trazem esse tipo de prejuízo são com a fonte dentro de casa, certo? Às vezes explode fora, no relacionamento, na escola, no emprego, mas a fonte, ela é dentro de casa. Então, o primeiro passo é, fale com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, de maneira franca, ok? Se essas pessoas estiverem de fato, não que elas não se importem com você, mas se elas tiverem estrutura para te ajudar, elas no mínimo vão procurar uma ajuda profissional para você, né? Agora, se você percebe que a questão é em casa e você não tem essa abertura, fale com um professor que você gosta, que você tem confiança, né? Talvez o coordenador da escola, algum amigo que você confie, que possa transmitir essa informação para quem é de responsabilidade. Porque assim, existem diversos meios, né? Mas o que eu conheço de mais efetivo para se lidar com esse tipo de situação é o meio profissional, de atendimento profissional da área da saúde, né? Então, psicólogos, psiquiatras, são pessoas que são habilitadas a trabalhar com esse tipo de público e sabem, não é um acha, eu sei que existe solução, ok? Não é um achismo. O pensamento suicida, ele é consequência de algo. Ela é uma estratégia que a mente entendeu e está utilizando para resolver algo doloroso que ela não sabe como resolver de outra maneira. Ok? Então, quando você, mais do que ensina a própria mente a encontrar uma nova estratégia, ensina ela que aquela dor que ela tem, ela também é só mais uma consequência de algo mal resolvido, que precisa ser ressignificado, resolvido lá atrás, é preciso haver esse trabalho, ok? Não adianta a gente falar, ó, vai ficar tudo bem. Ah, cara, a sua vida é tão boa, você tem lugar para morar, para comer. Aí ela fala, tá, então, eu tenho tudo isso e ainda não me sinto bem. Entende? Você pode falar o que for, mas por dentro ela se sente incapaz, impotente e não vê mais saída, né? O sentimento é de desesperança. Então, para quem nunca não está imerso nesse meio, talvez seja um pouco difícil de entender essa situação. Há uma inabilidade de se tratar com essas pessoas, porque você não sabe o que fazer. Mas por você não saber o que fazer, não significa que você não tem que fazer nada. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente procura alguém que sabe. Então, tem que ir atrás de um profissional habilitado que possa, então, trabalhar com isso. Porque, especialmente para aqueles que pensam isso e que se sentem assim, eu sei que é consequência de uma dor que não está conseguindo ser resolvida. Então, e a pessoa mesmo sabe disso. Ela sabe que ela não quer morrer de verdade. Ela sabe que não é a morte que vai resolver, mas a morte naquele momento está trazendo de maneira fantasiosa a resolução para a dor, a resolução para uma raiva, entende? Para uma pendência com uma outra pessoa. Então é possível sim resolver de uma maneira bem mais saudável. E por incrível que pareça, são questões que eu vejo dentro da clínica, né? Quando as pessoas chegam para resolver um sentimento, por exemplo, de tristeza, de incapacidade, que ela sentiu aquilo pela vida inteira. Quando eu pergunto, e quando você não tiver mais sentido isso, como é que vai ser a sua vida? A pessoa não sabe responder, porque ela acha que aquilo é ela, que não existe saída para aquilo, mas tem. E todos os que passam pelo processo conseguem perceber que existe uma saída e que é muito melhor do que cogitar a possibilidade de morrer, sabe? Tem que dar o primeiro passo.
Exatamente. E esse primeiro passo é buscar ajuda. E se você não encontrou ajuda onde você procurou pela primeira vez, dê o próximo passo. Vá para alguém que talvez esteja mais estruturado, sabe? Para orientar. Porque assim, não vá atrás somente de pessoas que vão te dar a resposta que você procura, porque isso nunca vai acontecer. Mas procure pessoas que consigam então te direcionar para onde você vai encontrar essa resposta. E outra, se você está imerso em um meio onde as pessoas têm a tendência de pensar como você, de ter o pensamento limitado como o que você está tendo nesse momento, fuja um pouco disso também. Porque se torna uma prisão, um alimento. Né? E aí a gente volta na questão do livro. Se esse tipo de informação for algo que estimula o pensamento para você praticamente executar aquilo que você já está com vontade, sai fora para poder você também conseguir respirar um pouco, para poder começar a vislumbrar outras coisas. Então a gente tem que ter esse esforço aí, que eu sei que é difícil, mas é possível, entende? Dá um passinho, e aí depois outro passinho, entende? Pelo menos isso. Porque no final das contas, quem vai fazer tudo é você mesmo, entende? É assumindo a responsabilidade sobre si mesmo que você vai conseguir sair dessa. Eu sei que pensa assim, pô, mas eu já estou me sentindo incompetente agora, como é que eu vou sair dessa? Com o auxílio correto, você sai. É possível. E eu acho que os números mostram que a taxa maior é entre os homens, né? De execução é, de tentativa não. De tentativa é invertido. A gente tem assim, hoje existem de 100% de pessoas que tentam o suicídio, 70% é mulher e 30% é homem. Agora, de 100% dos suicídios, 80% é homem e 20% mulher. Porque a mulher, ela tenta mais, só que muitas vezes, eu diria que felizmente, utiliza-se um método que não conclui aquela atividade, né? Por várias razões. O homem, ele utiliza métodos que geralmente, na grande maioria das vezes, não tem retorno. Só se existir aí uma intervenção externa, né? Como, por exemplo, você puxar o gatilho e a arma não disparar, entende? Então, fora isso, a gente tem uma taxa de suicídio muito maior entre homens por essa razão. Por utilizarem meios mais efetivos. Hein? Infelizmente, é assim que acontece. 12 horas e 54 minutos, meio-dia 54. Estamos já chegando ao final da entrevista, mas eu acho que o mês de setembro, mais uma vez, e o que a gente espera com essas entrevistas, com essas falas, é conseguir fazer com que as pessoas se atentem para esse problema, que é um problema de saúde pública, sem dúvida nenhuma. Hoje, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem as taxas mais altas de suicídios do Brasil. Então é uma preocupação, deve ser uma preocupação também do poder público, de todas as pessoas envolvidas, mas de cada um na sociedade falar desse assunto, cada vez mais colocar em evidência para tentarmos salvar vidas, que é o mais importante. Eu acho que nessas entrevistas desse mês agora de setembro, se a gente conseguiu pelo menos mudar um pensamento desse daí, eu acho que já foi importante, né, Ítales? Por isso eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui para falar desse assunto, especialmente no mês de setembro. Semana que vem a nossa entrevista já será no mês de outubro, então quero agradecer mais uma vez aí a parceria com o nosso programa para falar do tema. Bom, eu que tenho que agradecer, na verdade, a abertura que você tem dado, e eu observo o resultado que nós conseguimos nas entrevistas aqui às quintas-feiras, numa quinta-feira que eu não consigo vir por algum imprevisto. E aí as pessoas vêm, pô, por que isso não foi essa semana, entende? E aí eu vejo o retorno daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é justamente isso, trazendo um meio de pensamento que muitas vezes as pessoas estão tão imersas, e a gente faz isso, você, eu e qualquer um, a gente é tão imerso no nosso mundo, no nosso meio de pensar, que muitas vezes eu preciso de um empurrãozinho externo para falar, opa, ó companheiro, se outra pessoa pensa diferente de você, será se você não tem que se reajustar? Será se não tem uma maneira melhor de ver as coisas? Entendem? Porque às vezes a gente se prende a algumas coisas, infelizmente, porque a nossa mente ela já aprendeu a fazer aquilo e ela
tem a tendência de repetir. Mas é possível sair daquele padrão e pular para um melhor. Sabe, um padrão onde você gosta de levantar de manhã, onde você tem orgulho de si mesmo, onde você gosta da sua vida, onde você não se importa se as pessoas estão nem aí para você. Se você, por exemplo, for conversar com alguém, as pessoas se te desdenhar, entendeu? Ou mesmo se você for conversar com alguém, a pessoa, ela não é que ela foi indiferente, mas que ela estava preocupada com outra coisa, então você consegue reconhecer isso. É muito importante a gente entender que esse padrão de pensamento, diferente daquele que muitas vezes a gente cai na besteira, é possível se utilizar. Então só que a gente precisa sair da nossa caixa e aceitar que existem outras formas e que, mais ainda, para a gente chegar nessa outra forma de pensamento, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre essa mudança. E a mudança dói um pouco, por quê? É diferente de você aprender um conteúdo. Reaprender dói um pouco, porque para você reconstruir, você tem que destruir algumas coisas. E é a destruição que dá medo. Mas é melhor a gente destruir algo que está dando errado e construir algo que está dando certo do que, por medo, continuar sofrendo pro resto da vida, né? Então, é muito importante essas entrevistas que a gente faz aqui, porque estimula, com certeza, quem está nos acompanhando a pensar de maneira diferente e, com esse pensamento diferente, agir de maneira diferente. Então, muito obrigado a você por sempre dar esse espaço aqui para a entrevista. Tá ok. Até a próxima quinta-feira, então. Obrigado, Gamarra, e obrigado a todos pela atenção. 12 horas e 59 minutos, 12h50.